E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, gente, tô eu aqui passando para desejar um feliz 22 para vocês. E, bom, só que antes de falar de 2022 e desejar muitas felicidades, saúde, essa história toda que todo mundo tá fazendo e que realmente deve ser feito, eu queria contar um pouquinho para vocês do que foi o 21 para mim. No ano passado, por essa hora, eu tava bastante preocupada, sabe? Eu tava viajando por esse mundo de meu Deus, mas ao mesmo tempo muito ansiosa o que eu ia estar fazendo nesse ano de 2021, né? Eu sou veterinária, já trabalhei, né, no serviço público, no executivo, fui secretária de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de São José, aluna de pós-graduação com MBA, então veterinária, trabalhando na parte de frango. São José é a maior cidade produtora de frango do estado, então tava assim um pouco perdido o que ia acontecer, sabendo que eu não ia estar mais trabalhando na prefeitura aqui de São José. Tinha voltado para minha cidade, né? Até então eu já tinha trabalhado no Espírito Santo e no Paraná. E agora, quando chegou o fim do ano, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer no ano que vem? O que eu vou estar fazendo em janeiro de 2021? E aí eu tive que esperar. Eu acho que essa é uma parte muito difícil da espera. Eu tive que esperar o ano virar para começar a pensar o que eu ia fazer da vida. Nesse meio tempo, eu já estava participando do processo seletivo para o curso de mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu estava esperando o resultado também. Então, janeiro esperando, fevereiro esperando e fazendo as etapas do processo seletivo sem trabalhar. E para quem me conhece, sabe que eu não consigo ficar à toa, não consigo ficar parada. E trabalhar faz parte de mim. E tem a minha independência financeira também. Então, eu sei que deu março, saiu o resultado do mestrado, eu passei. Só que eu sem bolsa. E agora, como é que vai ser, né? Da onde que vai vir o dinheiro da Ju? Tive a alegria de trabalhar com o Bruno. Te agradeço, Bruno, na Claro, na BR Telecom. A gente trabalhou muito. Foi uma escola para mim, foi curto, mas ali eu me descobri como vendedora. E conforme o Bruno falava, Ju, o telefone, né, acaba te protegendo um pouco, porque você consegue fazer as vendas de telemarketing e a pessoa não tá te vendo do outro lado. Então, quando você leva um não por telefone, acaba, por mais que não seja agradável, né, dói um pouco menos que quando pessoalmente. E a gente trabalhou junto por um tempo assim. E passou o tempo, passou o mês. E eu sei que quando deu abril, o meu pai me pediu para fazer maçã do amor. Falou que queria comer maçã do amor. E eu falei que era muito trabalhoso. E que era para ele pedir para uma tia nossa, a nossa querida amiga tia Ivone, fazer para ele. Só que nessa que eu terminei de falar, eu falei, meu Deus, quem sabe pode existir em São José do Vale do Rio Preto uma demanda reprimida por maçã do amor e mais gente quer comer maçã do amor na cidade. E eu posso vender essas maçãs. Afinal de contas, né, eu já estava virando uma vendedora. E eu sei que na mesma hora liguei para ela, pedi ela se ela podia ajudar a gente a fazer a maçã do amor. Me comuniquei com a minha cunhada, namorada do meu irmão, a Mayra, que é cabeleireira. Mayra, vamos fazer maçã do amor? E eu sei que começou. A gente começou com 20 maçãs. E no dia seguinte eu fui pra rua, coloquei essas maçãs aqui no carro, desci pra rua de casa, de carro, com as 20 maçãzinhas e comecei a
a vender elas na rua de 5 em 5. Porque se não rolasse a venda, ia doer um pouquinho menos se fosse de 5 em 5, né? As pessoas não iam estar vendo se estava vendendo ou não, como era bem pouquinho. E começou. E foram 20 maçãs, depois foram uvas, depois foram balas, e depois veio o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e... enfim, essa loucura toda que vocês veem na rua. E é assim, são dezenas de maçãs toda semana, são dezenas de doces, e eu pude levar esses doces para as cidades vizinhas aqui, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Rio. Agora vocês acompanharam a minha viagem para Brasília, e elas chegaram a Brasília também, fazendo a alegria dos amigos lá. E nesse meio tempo também, por uma iniciativa minha desde o ano passado, que era de auxiliar os produtores a partir de venda pela internet, eu já comecei a mexer um pouco com o Canva para fazer a divulgação de cesta, né, por conta do início da pandemia. Se os produtores quisessem entregar diretamente para o consumidor final as cestas de produtos, ou o que fosse que desse para vender, eu me ofereci para fazer a edição de imagem com a propaganda do sítio, da propriedade. E a partir daí eu também comecei a profissionalmente atuar no ramo de publicidade, fazendo inicialmente para os amigos, e agora as coisas tomaram uma proporção um pouco maior. Tô vendo que acabo me tornando uma microagência de publicidade também, que é uma parte que eu gosto particularmente muito, por conseguir diretamente ajudar os colegas e ver o crescimento das empresas a partir da divulgação e do marketing. Então, eu sei que no final das contas consegui concluir e ser, acredito que, aprovada em todas as disciplinas do mestrado desse ano. Ainda faltam algumas disciplinas saírem as notas, mas se Deus quiser deu tudo certo. O primeiro ano do mestrado é muito difícil para os colegas que são da área, do ramo e que entendem, e é uma grande satisfação ter terminado esse primeiro ano com muito êxito, ter conseguido trabalhar, ter criado uma fonte de renda. A parte da publicidade também é muito interessante para mim, que é algo que eu sempre mexi desde muito nova, e com edição de foto, poder fazer isso profissional, de certa forma profissional, é muito legal também. Mas eu acho que o mais interessante desse ano, sem sombra de dúvidas, foi a possibilidade, que é o que realmente eu quero falar para vocês aqui hoje, das vendas terem me possibilitado ter enxergado as pessoas e a nossa cidade de São José do Vale do Rio Preto de uma forma totalmente diferente. E o treinamento pessoal que eu tive, que foi na marra e foi todo dia e toda hora na rua, né? Afinal de contas, eu vendo quase todos os dias os produtos na rua. Isso me fez ter que adquirir uma habilidade, uma sensibilidade sem tamanho. É inexplicável o tanto que eu tive que evoluir como ser humano, e a oportunidade que, graças a Deus, eu tô tendo para evoluir como ser humano. Eu tenho certeza que o que eu vivi nesse ano foi uma chance que pouquíssimas pessoas no mundo têm para viver. Porque eu tive que descer do salto com toda a classe, educação e elegância do mundo para colocar tênis ou colocar botas, colocar esse chapéu que eu carrego com muito carinho, que é o amigo chapelão, que aqui em São José todo mundo conhece e tem maior respeito e admiração por ele. Colocar o meu chapéuzinho, que me protege, eu falo que tem função quádrupla, que protege do sol, da chuva, aquece e chama atenção também na rua, facilita a minha vida. Pegar a cestinha com os docinhos e conhecer o mundo, e conhecer as pessoas, e tirar as máscaras, que eu acho que é a maior dor do ser humano.
é ter que conviver com as máscaras. E quem me conhece também sabe da minha preocupação e do quanto eu gosto de estar conversando com pessoas mais jovens e ter a oportunidade, se der para chamar assim também, de orientar. Porque carregar uma máscara, carregar um peso ou sustentar uma imagem dá muito trabalho e exige uma energia que poderia ser gasta para tantas coisas boas. Então poderiam ser tão mais bem investidas essas energias que são despendidas tentando sustentar uma imagem que na verdade não é o que a gente é de verdade. E ter colocado um tênis, ter ido pra rua, mesmo debaixo de muito sol, debaixo de muita chuva, um frio de noite, ter escutado meia dúzia de conversa que não precisava ter escutado, ter sofrido alguns preconceitos, ter ido vender maçã do amor no Sinal, cara. Vender no Sinal foi sensacional, uma experiência humana que não tem preço. Ter visto as pessoas abrindo o vidro para ajudar, ou pelo menos desejar boa sorte. Tem uns que falam que é para ajudar, ou que pegam uma moedinha de R$1 e dão atenção, coisa que às vezes eu dirigindo não fazia quando me paravam no sinal. Então, assim, a capacidade de adquirir uma sensibilidade humana ao longo desse 1 ano não tem nada que pague. E eu só posso agradecer por cada um que me acolheu, por onde quer que eu passei esse ano, seja com a venda dos doces, seja com a publicidade, seja nas viagens, seja no caminho, onde for. Eu só tenho que agradecer, porque esse ano realmente foi um ano surreal para eu aprender, para a ficha cair e me tornar mais humana. E mostrar também que o peso das máscaras, ele consome demais, tira o nosso brilho, sustentar uma imagem que a gente não precisa, acaba com a nossa energia, e essa energia, quando é gasta no lugar errado, ela não dá o retorno que poderia ter dado, então nos torna menos criativo. E essa capacidade de estar leve, criativa, me possibilitou criar fontes de renda para me manter, me possibilitou juntar força para virar noite para estudar e ainda passar uma mensagem de esperança na rua para as pessoas que eu encontrei e para mostrar também ali andando na rua, no sol, na chuva, que é possível sim, é possível dar certo, é possível fazer, criar uma fonte de renda de forma honesta e ainda, que é o mais bacana dessa história, servir de exemplo das outras pessoas se inspirarem e irem buscar o seu caminho, irem buscar a sua verdade, irem buscar fazer o que tem que ser feito e fazer a sua vida valer a pena. Que pude ver nesse ano, que foi um ano que valeu a pena ser vivido, apesar das dificuldades, dos desafios, ele valeu a pena. Então, muito obrigada pela oportunidade e por estar aqui me escutando também. E feliz 2022 para você e toda a sua família. Que Deus abençoe muito vocês. E um ano repleto de saúde, sucesso, autenticidade, sem máscara. Não vale a pena ter máscara. Um beijo.